comigo? A Bíblia diz: Maria, eu não me falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que aqui está, para que eles creiam que tu me enviaste. Sabe o que é interessante? A gente aprende na história de Jesus que antes de todo grande milagre, ele agradecia ao Pai por aquilo que o Pai ainda iria fazer, mas ainda não tinha feito. Ele agradece pela multiplicação antes do pão ser multiplicado. Ele agradece da ressurreição antes do morto ser ressuscitado. Porque a dinâmica da fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Qualquer coisa que fuja disso não é fé. Se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. O otimismo pode te levar a lugares interessantes, mas só a fé pode te levar a lugares impossíveis. Levanta sua mão em nome de Jesus, deixa eu liberar algo sobre você. Aquilo que sem Deus era impossível, com Deus vai se tornar inevitável. Declare isso em nome de Jesus, diga: eu creio que aquilo que era impossível sem Deus, diga, vai se tornar inevitável. Jesus agradece antes do milagre acontecer, porque quem caminha com Deus já sabe qual é o final da história. Quem caminha com Deus celebra antes do milagre chegar, agradece antes da multiplicação acontecer, já dá nome ao bebê antes do seu ventre poder conseguir gerar vida. Quando eu vou orar por alguém que não consegue engravidar, depois da oração, o primeiro conselho que eu dou é: começa a pensar o nome do bebê. E essa é a diferença, irmão, de se mover por fé ou de esperar algo sobrenatural acontecer. Olha para mim. Antes de me converter, eu fiz algumas promessas. E a diferença das promessas de Deus e das promessas dos homens é que a promessa de Deus, Ele declara o que vai fazer. A promessa dos homens, a gente diz o seguinte: se Deus fizer a parte dele, eu faço a minha. Alguém já fez uma promessa desse tipo? Deus, se você abrir essa porta, eu vou fazer tal coisa. Alguém já fez isso? Deus, se você prosperar minha empresa esse ano, eu vou fazer tal coisa. Se você curar o meu filho, eu vou fazer o seminário do carisma. Tem algum carismático aí? Quero voltar e ter mais carismáticos da próxima vez, hein? O seminário teológico do carisma, a palavra da fé, é o que mudou a minha história. E vai mudar a sua história também. Quanto mais a gente entende quem Deus é, mais a gente se move em autoridade sobrenatural. Então a gente faz assim: Deus, se você fizer, eu faço. Mas as nossas promessas nada mais são do que uma expressão de falta de fé, porque a gente está dizendo: se você fizer, aí eu faço. A fé significa: Deus, porque eu sei que você já vai fazer, eu entrego, porque eu creio que o Senhor já moveu. Eu derramo, porque eu creio que o Senhor já abriu. Eu descanso. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. É celebrar o milagre que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. É já pensar no nome do bebê antes de poder engravidar. É você já celebrar aquilo que Deus prometeu que faria no futuro, mesmo enquanto isso ainda não esteja palpável para você no presente. O fato de algumas coisas ainda não serem palpáveis não significa que Deus não esteja fazendo, porque eu creio sem ver. Certamente os meus olhos verão. Eu creio num avivamento sobre a minha casa, eu creio no avivamento sobre os meus filhos, eu creio que eles serão como flechas liberadas sobre as nações, eu creio que os meus filhos usarão como base aquilo que vai ser o meu teto, eu creio que o Senhor vai à minha frente e os meus inimigos aqui serão confundidos. Você precisa abrir a sua boca e declarar: eu creio que o Senhor não depende de nada natural para mover o sobrenatural. Eu creio que 2022 já é o melhor ano da minha vida. É interessante, e eu quero falar aqui, eu queria, por favor, que ninguém se manifestasse, porque o que eu vou falar agora não tem nada a ver com ideologia política ou defender nenhum lado político, ok? Mas a gente profetizou antes da cruzada de Brasília. Eu creio que essa cruzada no coração da nação vai mover um avivamento sobrenatural sobre esse tempo. Eu creio nisso. No dia seguinte eu recebi um convite individual para ir na casa do presidente da República do Brasil. E por que isso é tão simbólico? Porque antes da cruzada começar,
nós já criamos em portas abertas na nação. Então a maior autoridade instituída na nação convidou um homem de Deus que estava liderando uma cruzada de milagres para conhecer a sua casa. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando você se move, mesmo antes de coisas naturais acontecerem, coisas sobrenaturais vão acontecer. Coisas sobrenaturais estão à espera de alguns passos de fé que você precisa dar. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de passos de fé que a gente ainda não deu. Tem respostas que a gente ainda não recebeu por conta de clamores que a gente ainda não fez. A palavra de Deus nos garante: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A palavra de Deus nos diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, ele encontra. Então a verdade é que tem muitos milagres que estão esperando os nossos passos de fé. Você pode declarar com autoridade, diga: Pai, eu estou pronto para provocar os meus milagres. Não, declara como quem crê nisso. Diga: Pai, eu creio que um passo de fé é suficiente para mudar toda a minha história. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Então, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que então o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Então disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem ele ir. A próxima chave que eu quero liberar, eu já falei sobre ela dezenas de vezes, mas pode ser novo para alguém. Jesus libera uma palavra que alcança um homem morto. E por mais que o seu tímpano não funcionasse, por mais que ele não ouvisse o que Jesus falava, toda a criação ouviu e se submeteu. Irmão, pega essa chave em nome de Jesus. O milagre que você vai viver não tem a ver com aquilo que você sente, tem a ver com aquilo que Deus fala. Lázaro não ouviu Jesus chamar, mas a criação ouviu e obedeceu. Tem muita gente que não está vivendo milagres porque está esperando sentir para acreditar. Os seus milagres não são sensoriais. Paulo diz: eu não me movo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Porque vamos ser sinceros, se a gente depender de acreditar nos cenários ao nosso redor para crer que Deus vai fazer algo sobrenatural, Deus não se moveria em meio a tempestades como fez com os discípulos, ou não dançaria com a gente no fogo como fez com aqueles 3 homens. Deus não estaria com a gente em meio a cova de leões como fez com Daniel. Irmão, os cenários podem ser de morte, mas a palavra que Deus tem para nós, ela sempre gera vida. Então tem momentos que a gente precisa fechar os nossos olhos e ouvir aquilo que está saindo da boca de Deus a nosso respeito. Quanta gente deixa de viver milagre porque está esperando o cenário ser propício para se mover. Irmão, você não depende dos cenários para viver o maior romper da tua história, porque Deus não depende de um cenário para ser Deus. Olha para mim, recebe isso em nome de Jesus. Os cenários são só um pano de fundo para aquilo que Jesus vai fazer. O cenário da mulher do fluxo de sangue, morte, cheirava mal, perdeu tudo que tinha, estava isolado da família há anos. Mas a boa nova é que Jesus estava passando por ali, e no cenário da vergonha dela, ela viu a dupla honra de Deus. Eu acho que eu falei sobre isso alguns meses atrás aqui em Alphaville, sobre aquele milagre do cuspe de Jesus sendo colocado sobre a visão de um homem cego. Alguém que já ouviu sobre essa passagem, sobre esse milagre? Olha que poderoso. A Bíblia diz que Jesus, ele cospe no chão, ele faz um lodo, coloca sobre a visão daquele homem e ele volta a enxergar. Agora, você sabe por que Jesus usa daquele método para curar aquele homem? Existem alguns teólogos que acreditam que era muito mais do que Jesus fazendo de uma forma diferente. Jesus, ele estava conectando com a dor daquele homem para, através da mesma linguagem, gerar o seu milagre. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Naquela época, a cultura acreditava que quando alguém era cego desde que nasceu, ele carregava uma maldição dos seus pais.
A cultura da época acreditava que todo cego de nascença era amaldiçoado. Então, quando alguém passava por um homem amaldiçoado, eles escarravam, eles cuspiam. Então, até aquele dia, todas as vezes que aquele homem cego de nascença ouvia o som de alguém cuspindo, ele sabia que alguém estava o amaldiçoando. Só que tem um momento em que ele ouve o som daquele cuspe. O que ele não sabia é que seria a última vez que aquele som lembraria da sua vergonha, porque a partir daquele momento, aquele som apontaria para o seu milagre. Guarda isso em nome de Jesus. Jesus é especialista em ressignificar a nossa dor, porque é no lugar da vergonha que a dupla honra de Deus é estabelecida. É no lugar da morte que Ele gera vida, no lugar da ferida que Ele gera cicatrizes, é no lugar do não dos homens que a gente ouve o sim de Deus, é no lugar da falta que Ele transborda, é no meio do deserto que Ele multiplica. Irmão, é quando nada existe que o agir de Deus entra em cena. A terra pode ser sem forma e vazia, mas uma palavra de Deus move o sobrenatural. A sua situação pode parecer sem sentido, mas uma palavra de Deus pode mudar a sua história. Você está comigo? Diga amém. Você tem noção do nível do cuidado de Deus? Aquele homem está lá sem enxergar e ele ouve o som de alguém cuspindo, e na mente dele é: mais alguém me amaldiçoando. Jesus usa a mesma linguagem que envergonhava aquele homem, para através dessa mesma linguagem trazer ele de volta à vida. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. A mesma linguagem que o inferno usa para te parar, é essa linguagem que Deus vai usar para te mover. Da mesma linguagem que o inferno usou para te envergonhar, é nessa linguagem que a dupla honra de Deus vai restabelecer você. Isso não é positivismo, isso não é evangelho açucarado, isso é a verdade de Deus. Porque uma família que se divorciou, mas foi restaurada, pode ser levantada como um outdoor da graça de Deus. A verdade é que Deus está à procura de homens que queiram fazer história com Ele, porque as pessoas vão olhar para aquilo que a gente está vivendo com Deus, e elas vão crer que verdadeiramente Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Fala comigo, não tem a ver com o que Lázaro ouviu, tem a ver com o que Jesus falou. Jesus abre a boca e libera algo. Algo precisa acontecer. A gente pode até ficar sem resposta para algumas interações que a gente faz. Você já mandou WhatsApp para alguém que não te respondeu, você já ligou para alguém que não te atendeu. Mas quando Deus abre a boca e comunica algo, toda a criação precisa dar uma resposta ao que foi falado. Deus não é um comunicador de ideias. Quando Deus abre a boca, Ele não comunica uma ideia, Ele gera uma nova realidade. Quando Deus abriu a boca a seu favor, realidades foram estabelecidas, promessas foram estabelecidas, palavras foram estabelecidas. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens... Palavra de vida para compartilhar com você, irmão. É muito louco o que a gente está vivendo aqui. A gente está vivendo a graça de uma igreja grande, mas a gente está enfrentando desafios de um ministério nos primeiros passos. Só para você ter ideia, sabe esse delay que ficou aqui? É porque o baterista correu para tocar o teclado, o administrador está tocando baixo e está sem ninguém na mesa de som. Por que o pastor está ficando sem voz direto? Porque não tem ninguém na mesa de som algumas semanas consecutivas. Às vezes tem, às vezes não tem. Por isso que às vezes tem voz para pregar e às vezes não. Mas é interessante isso. Deixa eu só abrir esse parênteses e compartilhar com você o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo alguns desafios que a gente vivia em missões, mas a gente está em Miami, Flórida, USA, falando com quase 5 mil pessoas simultaneamente. E eu acho que isso é um exercício para a gente, cara, ensinando a gente a lembrar que por mais que Deus dê alcance para a nossa voz,
a gente continua sempre dependente dele em tudo. Irmão, a dependência é a chave que faz com que homens improváveis se tornem grandes homens de Deus. A dependência é a linguagem que os céus entendem. Não dá para crescer se não for Deus quem dá o crescimento. Não dá para avançar se não for Deus quem nos impulsiona para isso. Não dá para permanecer se não foi Deus quem abriu a porta. Por isso que a grande verdade da nossa jornada de fé não é o quão rápido a gente consegue chegar aonde deseja, mas é quanto tempo a gente consegue permanecer lá. E é por isso que eu me alegro em ver algo poderoso sendo gerado por Deus. Uma igreja com menos de 1 ano de existência, apenas 2 colaboradores contratados, tocando milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque a gente olha para tudo que a gente está vivendo, a gente tem uma plena convicção: só Deus poderia estar fazendo isso. Você está comigo ainda? Diga amém. Pastor, eu acho legal você celebrar a igreja, mas o que isso tem a ver comigo? É simples. Nós somos a igreja. Todo recurso que Deus envia para a igreja antes passa pelas nossas casas. Toda visão ampla para tocar cidades que Deus dá para a igreja antes Ele dá para as nossas casas. Toda cultura que uma igreja afeta nada mais é do que pessoas afetadas por Deus, afetando cidades que afetam nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu lembro de uma frase do Bill Johnson que ele diz que mentes transformadas afetam pessoas, pessoas transformadas afetam cidades, cidades transformadas afetam nações, nações transformadas afetam completamente toda uma geração. E nós cremos numa igreja para a cidade e uma cidade para as nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Por isso eu quero compartilhar com você hoje, e eu queria muito pedir para todo mundo que está aqui ficar conectado comigo, ninguém se distraia, porque essa mensagem é extremamente objetiva, mas eu quero compartilhar algumas coisas com você. Eu quero compartilhar o meu coração também. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei há, 2 anos atrás, quando a gente estava se despedindo do nosso ministério no Brasil. Foi a última vez que eu ministrei antes da gente ser enviado. E a gente estava no Summer Camp e eu preguei essa mensagem e o tema era uma carta aberta à minha filha. E eu compartilhei algumas chaves que eu gostaria de compartilhar com a Ceci, se fosse a minha última vez. Então eu escrevi algumas coisas que eu gostaria que a Cecília se lembrasse mesmo depois de eu partir. E eu abri essa carta com as pessoas que estavam ali naquela noite. Mas o que eu quero fazer hoje é uma carta aberta às minhas ovelhas. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você que se sente parte, mas você que talvez só está conhecendo a nossa igreja, mas quer receber algum desses princípios, essa palavra é para você também. Você está comigo ainda? Diga amém. Então, o que eu quero começar é a partir desse propósito, uma carta aberta às minhas ovelhas. Eu quero compartilhar algumas chaves. A primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, que quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais leve, apesar dos desafios, é que a felicidade não é um lugar, a felicidade é o caminho. Tem muita gente frustrada quando na verdade já está vivendo em parte aquilo que Deus prometeu, mas está tão fissurado em um lugar que não consegue usufruir do caminho. Pessoas que estão acreditando que a compra daquela casa, a compra daquele carro, aquela viagem da família, irmão, a viagem da família não é tão glorioso quanto o fato de você ter uma família. Por mais que a viagem ainda não tenha acontecido, o fato da tua família estar ao teu redor já é algo poderoso. Mas a gente se ilude de forma muito sutil, porque a gente acreditou que a felicidade é um lugar, a gente acreditou que a felicidade é quando chegarmos lá. Então a gente se desgasta, a gente se gasta, a gente abre mão de princípios, de valores, a gente abre mão daquilo que é fundamental para chegar no lugar, porque a gente acredita, que quando chegarmos lá, certamente seremos felizes. Tem uma reflexão atribuída a Dalai Lama, alguns atribuem a Gandhi, mas sinceramente eu nem sei se ela é verdadeira, que perguntaram sobre algumas coisas que chamam a atenção dele em relação aos seres humanos, e o que ele respondeu, ou supostamente respondeu, é que ele acha confuso o fato de abrirmos mão da nossa saúde e da nossa paz para conquistarmos recursos, para quando tivermos recursos tentarmos gastar todos eles para comprar novamente a saúde e a paz que não temos mais. É uma grande verdade, porque sem perceber a gente está se desgastando para tentar conquistar aquilo que é transitório, e muitas vezes a gente não é intenso para estabelecer fundamentos que são eternos. A palavra de Deus diz: olha, não coloca os teus olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório.
Pastor, você está dizendo então que eu tenho que estar alheio a tudo que é material? Não, irmão. Jesus nos chamou para governar sobre a terra. Jesus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. O que eu estou dizendo é que entre 8 e 80 existem 72 escalas diferentes, e muitas vezes a gente é extremista, ou a gente está completamente ligado às coisas naturais e esquece do reino, ou a gente está completamente mergulhado no reino e esquece que existe uma vida real com pessoas reais e necessidades reais. Irmão, o que eu quero dizer com você é que o evangelho é poder de Deus para gerar equilíbrio, autoridade em todas as áreas da nossa vida, convicção de que seremos salvos, mas também prosperidade para curtirmos o caminho até lá. Você está comigo ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar isso com você, irmão. Não se iluda, a felicidade não é um lugar, a felicidade é um caminho, é o caminho. Sabe, nesses últimos, 10 anos de liderança cristã, 4 anos de pastoreio consagrado, 12 anos de casamento, 7 anos como pai, o que eu tenho aprendido é que nada daquilo que eu espero viver é melhor do que aquilo que eu já estou vivendo. E a gente precisa ter esse sentimento de celebração. Eu quero compartilhar algo com você. Aqui a gente até pediu para eu não fazer, mas eu sinto de fazer, e depois eu me resolvo com ela em casa, vai dar tudo certo. Mas essa semana passada a gente ganhou um presente, um mimo de Deus, e aos olhos dos homens talvez nem seja algo demais, mas aos nossos olhos foi tipo, uau, isso é um detalhe de Deus, é um mimo de Deus. A Kezinha ganhou um carro, e aí você vai, obrigado Gui por celebrar com a gente, obrigado de verdade. Monetariamente, o carro quase não tem valor aqui nos Estados Unidos, o valor dele é baixo, $2, $3 mil, mas vai além do valor. Se tivesse $30 mil, para a gente seria a mesma celebração, porque a gente viu o cuidado, alguém que a gente ainda não conhecia, mas que tem sido tocado pelas mensagens que em secreto Deus tem gerado, chegou e falou, cara, eu gostaria de alguma forma de abençoar vocês, e ele me pediu uma coisa só, não compartilhe isso com ninguém, porque aquilo que uma mão faz, a outra não deve saber. Abri um parênteses aqui, a palavra fala a respeito disso, principalmente quando a gente fala de esmola, ou seja, quando você vai dar esmola para alguém, não deixa que a tua outra mão saiba do que a tua mão fez, mas quando a gente está falando de uma oferta, compartilhar isso gera fé para quem ouve o testemunho. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu passei 2 dias junto com os meninos aqui, cara, a gente passando produto lá no para-choque para tentar reavivar o plástico. Eu fui em Junkie, que é muito comum aqui, tipo Pull and Pay, você vai lá, tira algumas peças que você precisa e você leva e já paga. Mano, eu passei 2 dias quase que de mecânico, reformando tudo. Cheguei para a Kezinha ontem, botei um chaveirinho, entreguei para ela, falei, amor, o primeiro carro que Deus te deu. E por que eu estou falando disso, irmão? Porque daqui a meses, anos, ela pode ter um carro 10 vezes mais caro do que esse, 20 vezes mais caro do que esse, mas agora, nesse tempo, é Deus falando para ela, eu me preocupo com aquilo que preocupa você, eu me agrado em agradar você, eu tenho prazer em cuidar de você. E um princípio que eu aprendi, e tem tudo a ver com essa relação entre o lugar e o caminho, é que aqueles que celebram aquilo que Deus faz hoje, estão preparados para receber aquilo que Deus certamente fará amanhã. Eu estava falando com um dos jovens, e eu falei, irmão, eu estou tão feliz com aquilo que Deus fez, eu estou tão grato, eu estou tão constrangido, que eu tenho certeza, cara, que quando Deus dos céus olha isso alegra o coração dele. O problema é que quando a gente acredita nessa mentira que a felicidade está num lugar, a gente chega em algumas conquistas, recebe alguns presentes, mas porque ainda não é aquilo que a gente deseja que seja, a gente não consegue celebrar. Ainda não é o que eu esperava, ainda não é o que eu queria, ainda não. Ei, irmão, para de fazer pirraça por aquilo que ainda não veio e começa a celebrar aquilo que já está usufruindo. Mas eu não consegui chegar lá, irmão. Você tem saúde, Deus te mantém de pé, Ele te deu fôlego, teu coração continua batendo, não porque você é bom, mas porque Deus deu uma ordem para ele. Continue batendo, continue batendo. Você já parou para ver a estrutura do corpo humano? O coração bate por quê? Eu não sei, irmão. Não tem nenhum sentido lógico a não ser o fato de Deus ter ordenado que ele batesse. Desde as batidas do nosso coração até o fôlego que a gente carrega, tudo isso foi Deus quem nos deu. E quando a gente entende nas mínimas coisas aquilo que Deus já fez, aí está preparado para nas coisas ainda maiores receber de Deus aquilo que Ele vai fazer. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado.
Fidelidade no pouco significa celebrar tudo aquilo que Deus te deu, celebrar tudo aquilo que Deus depositou em você, celebrar cada oportunidade, irmão. Você já parou para pensar que a cada novo dia que surge uma nova possibilidade de viver milagres? A cada nova semana, a gente tem que parar de, em tempos de crise, contar os dias como se fossem menos um. No meio da pandemia, menos um dia de isolamento, menos um dia de quarentena, menos um, irmão, menos um para quem? É mais um dia de viver milagres, é mais um dia de viver promessas, é mais um dia de ver em tempos de crise sementes de fé sendo geradas, é mais um dia, irmão. André, você está falando, mas é fácil para você, cara, fácil para quem, irmão? Semana passada eu preguei passando mal aqui com náusea, com dores aqui abdominais, tomando remédio, e eu estou pregando com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque eu preciso entender e lembrar que aquilo que eu passo, por mais que seja transitório, não se compara com a glória eterna que está reservada para aqueles que creem. A palavra chega ao ponto de dizer, olha, os nossos desafios, eu vou parafrasear aqui, ok? Os nossos desafios, as nossas crises, os nossos problemas, as nossas angústias, que são leves e momentâneas, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Você está comigo ainda? Diga amém. Você pode declarar comigo? Diga, vai passar. Diga, o dia mau vai passar. Diga, os gigantes vão passar. Mas eu tenho uma palavra que não passará. Declare comigo, irmão. Diga, as promessas de Deus sobre a minha vida, diga, jamais passarão. A gente tem que ter essa certeza. Segunda chave que eu quero compartilhar com você, nessa carta aberta às minhas ovelhas, é que todo excesso revela uma falta. Eu aprendi isso alguns anos atrás e isso mudou minha história para sempre. Todo excesso revela uma falta, irmão. Todo religioso esconde um pecado. Todo excesso. Por que você está falando isso, pastor? Porque em tempos de crise como que a gente está vivendo, e quando eu falo crise, entenda, estou falando de um cenário exterior, a gente precisa entender que a gente não pode se mover por extremos, esses excessos. O que é ansiedade? Nada mais é do que um excesso do meu pensamento em relação ao futuro. O que é depressão? Muitas vezes a depressão nada mais é do que o excesso do meu pensamento em relação ao passado. Então aquilo que um dia foi euforia, muito facilmente se transforma em nostalgia, e é um pulo para melancolia. Está eufórico demais, e aquilo que viveu no passado é diferente do que está vivendo hoje. O meu relacionamento acabou, ou a minha empresa fechou, ou o meu ministério não está fluindo como já foi um dia. Ou irmão, a palavra está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avanço, eu preciso avançar. Avançar diz respeito a se desconectar do que ficou e se reconectar com o que há de vir. Avançar diz respeito a parar de olhar para aquilo que não existe mais e colocar o teu olhar naquilo que Deus ainda vai fazer, e certamente Ele fará. Por isso nós colocamos os nossos olhos no futuro. Por quê? Porque a esperança mora lá, irmão. A esperança mora no futuro. O diabo não está preocupado com o teu passado. Ei, olha para mim, em nome de Jesus. O inferno inteiro não está nem aí para o teu passado. Você sabe por quê? Porque se você está em Cristo, o teu passado foi perdoado. A tentativa do inferno não é de mudar o teu passado, porque isso é impossível. A tentativa do inferno é fazer você abrir mão do teu futuro. E o problema é que às vezes está olhando para uma estação em que Deus não se move mais, e nem o inferno. O inferno não está preocupado com o que você deixou de fazer. O inferno está preocupado em desestimular você com aquilo que você vai deixar de fazer. O inferno não está preocupado se há anos atrás você deixou de buscar. A preocupação dele é que nos próximos anos você não consiga buscar. Ele não está preocupado com o que passou. E a gente precisa ter esse entendimento. Se nem o inferno está preocupado com aquilo que ficou para trás, por que eu vou me preocupar? Irmão, eu preciso entender que o futuro está sendo gerado hoje. Ei, irmão, o futuro é agora. The future is now. E ele é brilhante, irmão. Ele foi produzido por Deus, gerado pelas próprias mãos de Deus. E quando eu entendo isso, eu consigo me desvencilhar do que ficou, alegrar com o que está acontecendo e celebrar na certeza daquilo que está por vir. O futuro é agora. Você está comigo ainda? Diga amém. Terceira chave que eu quero compartilhar com você é que você é responsável. Isso aqui é muito forte. Por tudo aquilo que tolera. Você pode repetir isso comigo? Aonde você estiver, eu estou com saudade de falar com o público aqui, mas aonde você estiver, alguém sente saudade quando a gente tinha aqui as famílias chegando, café da manhã, oh Jesus.
Mas em tempos de igreja, de portas fechadas, cara, a gente tem milhares e milhares e milhares de casas abertas. Então, faça dessa oportunidade um culto na tua casa. Fala para quem está do teu lado aí na tua casa. Cutuca ele, eu sei que ele ama isso. Quem está do seu lado ama isso. A gente ama isso, né? Alguém está comigo? Ah, gente, vocês são muito espontâneos. Repete comigo, diga: eu sou responsável por tudo aquilo que eu tolero. Isso diz respeito a relacionamentos abusivos. Isso diz respeito a ambientes tóxicos. Isso diz respeito à mediocridade na minha jornada de fé. Isso diz respeito a achar normal caminhar com Deus e não viver milagres. Isso diz respeito a achar normal passar por crises e estabelecer moradia em meio a elas. Irmão, olha para mim, não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo do deserto, mas não estabeleça morada lá. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. André, eu estou passando por um período ruim, mas cara, nem me incomoda mais. Pois é, então deixa eu te dar uma má notícia. Aquilo que era temporário vai se tornar agora a tua realidade. Por quê? Porque você tolera. Você precisa entender que a falta, miséria, doenças, enfermidade, medo, crise, isso precisa incomodar você a ponto de você se posicionar contra essas realidades. Porque se você se acomodar, isso se tornou o teu novo natural. Mas se você se posicionar, você vai romper em meio a um mover sobrenatural. Irmão, nós fomos chamados para viver de forma sobrenatural, de glória em glória. Em tempos de crise, avançamos. Em tempos de divórcio, renovamos alianças de casamento. Em tempos de falta, transbordamos. Essa é a palavra de Deus para nós. André, mas não faz sentido, irmão. E quando que Deus disse que faria? Um Deus eterno se transformar e se fazer carne, aquele que tinha toda a glória se despide de toda ela. Qual é a lógica que faz, irmão? Um Deus que criou todas as coisas, agora caminhar ao meio de homens pecadores e se entregar por eles para ter de volta o que sempre foi seu. Já parou para pensar? É como você vender tudo que tem para comprar aquilo que sempre foi teu. Irmão, não faz sentido, mas essa é a graça escandalosa que fez com que religiosos não entendessem, fez com que pessoas céticas não discernissem, mas fez com que aqueles que entenderam que havia algo de Deus ali reconhecessem o poder daquele nome. Para todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está comigo? Diga amém. Você é responsável por tudo que tolera, irmão. Então deixa de ser passivo. Deixa eu falar com muito amor. Coloca amor nas minhas palavras. Deixa de ser passivo. Deixa de ser mediano. Se o único momento que você tem de contato com a palavra é quando eu prego, você está vivendo abaixo daquilo que Deus preparou para você. Se a única palavra de vida que você carrega é quando alguém libera, você está vivendo à base de migalhas. Não é isso que Deus preparou para você. Se todas as vezes que você busca é quando um gigante se levanta, você está buscando livramento e não propósito. Deus está em busca de homens que caminham por propósito e não apenas pelo livramento. Livramento é bom, mas existe um propósito eterno que está além deles, irmão. Deus não nos chamou apenas para clamar por Ele quando exércitos inimigos se levantam. Deus nos chamou para nos posicionarmos com Ele, para avançarmos em fé, rompemos em fé. A palavra de Deus diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que significa isso? Vem para cá, Xande, por favor, pensa num cara forte, irmão, todo trabalhado no crossfit. Vem cá, vem cá, vem cá. As portas nunca foram uma arma de ataque. Você não usa uma porta para atacar. Você não imagina alguém pegando uma porta, indo para um campo de batalha com uma porta, e você falando: mano, eu estou indo com espada. E você: eu estou indo com lança. E você: eu estou indo com uma porta. Alguém imagina alguém batalhando com uma porta? Você está comigo aqui ainda, pelo amor de Deus? Não seria ridículo? Mas esse entendimento, abaixa aqui o retorno, por favor, lindão. É esse entendimento que muitas vezes a gente tem. A gente acredita que a palavra está dizendo: olha, as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, o inferno vai vir batalhando contra nós e nós vamos resistir. Não, irmão, Deus não está dizendo que a igreja resistirá. Deus está dizendo que a igreja vai contra o inferno e o inferno não resistirá. O que a igreja está dizendo, vem encaixando, me abandona não, filhão. O que a igreja está dizendo é isso aqui, irmão. Imagina que isso aqui são as portas, ok? Aí você imagina, fica de frente para mim, mano, elas são fortes, parecem impenetráveis. O que Deus está dizendo é que você vai chegar diante dela e falar assim: irmão, na moral, dá licença, deixa eu passar.
Não me importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das crises, não importa o nome das doenças, não importa aquilo que se levanta contra mim, eu vou passar, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas os gigantes são fortes demais, e daí? O Deus que te deu a promessa é o mesmo Deus que derruba os gigantes. Mas o mar é grande demais, as ondas são altas demais, e daí, irmão? O Deus que fez o mar, estabeleceu os limites aonde as ondas dele iriam, é o mesmo Deus que te faz andar sobre as águas. Jó está questionando Deus, falando: ei, Deus, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo. Deus fala: tá bom, Jó, tá bom. Eu quero pregar hoje, irmão. Tem alguém que está aqui junto comigo? Tá bom, Jó, eu até te respondo se você me disser algumas coisas. E dentre as perguntas que Deus faz, eu não lembro se são 37, eu não lembro quantas são. Eu sei que a maior parte delas a ciência não conseguiu explicar até hoje. Dentre as perguntas que Deus faz a Jó, uma delas é: Jó, aonde você estava quando eu dei uma ordem para o mar, quando eu estabeleci os limites do mar, e eu disse até onde o seu orgulho se desfaria em ondas? Irmão, olha para mim. O planeta Terra poderia muito bem ser chamado de planeta água, não sei se você sabe disso, mas a porção de água que a gente tem é superior à porção de terra que a gente tem, em relação à dimensão e à profundidade. E a pergunta básica que a gente precisava fazer é: se tem muito mais água do que terra, por que a água não invade toda a terra? Porque Deus disse: até aqui, tudo bem, daqui em diante, não. Você consegue entender que o Deus que estabeleceu os limites da terra, o Deus que estabeleceu os limites do mar, o Deus que fez com que a terra, mesmo em trevas e vazia, se tornasse dia antes do sol ser gerado, esse mesmo Deus disse para você: pode avançar, eu te garanto, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vocês avançarão, vocês romperão, e nada vai parar a igreja. Por quê? Porque eu sou o cabeça dela, Cristo é o cabeça da igreja, e nele habita a plenitude. Deus desejou derramar sobre ele a plenitude sobre todas as coisas, a autoridade sobre todas elas. E talvez você está dizendo: André, mas eu sou só um dedo mindinho no corpo. E daí? Faz parte do mesmo corpo, está debaixo da mesma unção, recebeu o mesmo Espírito e vai usufruir da mesma vitória. Então entenda isso, irmão. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. A minha vida é mediana, a culpa é sua, porque tudo que Deus precisava, e eu coloco entre aspas, precisava fazer para te ajudar, Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, Ele estabeleceu por herança aqueles que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele estabeleceu herança, promessas, cura, salvação. Ele estabeleceu caminho, verdade e vida. Por que a culpa é minha, André? Porque se você quiser usufruir, a mesa está posta. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Irmão, a mesa está posta, a cadeira é sua, ninguém senta nela. Agora é só você que pode escolher sentar ou continuar do lado de fora reclamando da festa. É como o filho pródigo. Chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, e aí então ele se lembra e fala: uau, na casa do meu pai até os empregados comem melhor do que o que eu estou comendo. E ele fala: vou voltar, e quem sabe ele me aceite como um dos seus empregados. Porque na nossa visão, a gente caminha por aquilo que faz por merecer. Então o filho pensa: eu não mereço mais acesso à casa do pai, então quem sabe por misericórdia ele me dê acesso à mesa dos empregados. Só que o que o filho não sabia, provavelmente porque ainda não era pai, é que o pai não ama o filho pelo que ele faz, o pai ama o filho por quem ele é. Se esse jovem pródigo fosse pai, certamente teria uma visão diferente em relação ao seu próprio pai. Meu pai sempre falava isso: filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Agora para mim faz muito mais sentido esse sermão que meu pai me dava. E ele volta, dependendo do contexto que você lê, dá para acreditar que ele estava tentando decorar o discurso. E ele volta no caminho dizendo: pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu. Imagina um filho decorando o discurso no meio do caminho. Quando ele chega lá, o pai não está nem aí para o discurso do filho.
Ele faz algo que na verdade era quebra de um protocolo na cultura da época, levanta os seus vestidos, as suas roupas e sai correndo em direção ao filho, porque o filho que parecia morto voltou para casa. Irmão, o pai não está nem aí para o discurso dele, para as desculpas dele, para os erros dele. O filho que parecia morto voltou, e isso precisa ser celebrado. Essa é a graça que a gente vive, debaixo dessa palavra que a gente se move. Nele nós vivemos, existimos, nos movemos. Irmão, tem gente que está me ouvindo e você está assim: você não sabe o que eu fiz. Irmão, nem me importa, não sou eu que vai mudar a tua história. Existe um Deus que, apesar de tudo que você faz, continua te amando, porque aquilo que você faz não muda quem Ele é. Deus é Pai, Deus é bom e ponto. Então o que eu preciso fazer, André? Parar de tolerar o pecado. Porque quando Jesus fala para aquela mulher: olha, eu não te condeno mais, Ele estabelece uma nova história para ela, mas Ele dá uma direção também. Ele diz: agora vá e não peques mais. A gente está buscando Jesus nesses encontros em meio à nossa culpa, mas nem sempre está caminhando com Ele a partir do encontro. Ele está dizendo: olha, sede santo como eu sou santo. Irmão, parar de tolerar o pecado, parar de tolerar a mentira. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é doente. Você, irmão, você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você vai viver o que Deus diz que você vai viver. Então a escolha é sua, se você vai viver pelas palavras que Ele liberou sobre você, ou se você vai viver a partir das críticas que você sempre recebeu. Você é responsável por aquilo que tolera. Se dependesse das palavras que eu recebi, irmão, nem crente eu permaneceria. Ah, mas e depois que você começou a liderar? Se dependesse das palavras, algumas das que eu recebi, nem líder mais eu seria. Ah, mas e depois que você foi consagrado a pastor? Se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem pastoreando mais eu estaria. Ah, mas e depois que você veio para os Estados Unidos? Irmão, se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem nos Estados Unidos mais eu estaria. Mas glória a Deus, que não é o não dos homens que mantém a minha casa de pé, mas é o sim de Deus que me desejou, me amou, estabeleceu palavras quando nada ao meu redor existia. Irmão, você precisa escolher e ser responsável por aquilo que você tolera. Homens maus se levantam todos os dias. O inferno não está furioso, sempre foi. Um terço dos anjos do céu caiu por terra e eles passaram a odiar tudo aquilo que Deus ama. O inferno não está querendo parar você de hoje. Ele tentou parar você desde a cruz, porque ele tentou anular a salvação dos homens. Mas e depois que Jesus estabeleceu, irmão, ele tentou parar você no ventre da tua mãe. Ele tentou parar você em dias que você nem soube, mas Deus te deu livramento de morte. O que eu quero te lembrar é que por mais que ele tenha tentado parar você, se você está de pé, você sabe o que significa? Ele não conseguiu. That's it. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu já dei meu testemunho no ventre da minha mãe. Ela pegou uma doença, os médicos falam: aborta. Irmão, o inferno não conseguiu parar. Aí alguns anos depois, 15 anos de idade, eu sou espancado, fratura a mandíbula, abre a minha cabeça, não conseguiu me parar. 20 e poucos anos de idade, endocardite bacteriana aguda, 35 dias internado no hospital, não conseguiu me parar. E a pergunta tem que ser: ei, quando você se levanta, sacode a poeira e fala: e aí, qual é a próxima? Porque o Deus que me sustentou no passado certamente me manterá de pé no presente, me guiará no futuro. A gente começou uma série no início desse ano falando sobre o que pode parar você, e eu quero falar hoje sobre uma das áreas que pode parar você. Nós acreditamos que entender o que pode nos parar é tão poderoso, e em algumas etapas até mais poderoso do que saber o que pode nos mover. Nem todo mundo que está parando no meio da jornada de fé é porque não quer caminhar. Tem muita gente parando porque não sabe o que está sabotando a tua jornada, e eu quero pregar sobre uma dessas chaves nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Eu preciso de pelo menos 30 incendiários aqui nessa noite, 50 incendiários. Vocês estão aí? Eu queria pedir para que ninguém se mova nos corredores e para que nada tire a tua atenção, porque alguém se movendo aqui não vai mudar nada na tua história, mas o espírito de vida se movendo dentro de você é o que vai transformar toda a tua jornada de fé. O que pode parar você? Hoje eu quero falar sobre falta de sonhos. O que pode me parar? Você pode declarar isso comigo? Diga: o que pode me parar nesse ano? Diga: é se eu parar de sonhar também. Agora diz com autoridade, diga: mas eu vou sonhar ainda mais alto do que eu sonhava até aqui.
Diga, meus sonhos serão ainda maiores do que os sonhos que eu tinha até aqui. Tem 5 sonhadores comigo nesse auditório, eu estou preocupado. Tem alguém que tem sonhos grandes em Deus? Eu pedi para que a gente compartilhasse essa parte do discurso do Martin Luther King. Eu acho lindo esse trecho. Ele diz: eu tive um sonho hoje. Eu tive um sonho que um dia todo vale será exaltado, toda colina e montanha serão rebaixadas, os lugares acidentados serão tornados planos e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada e toda a carne o verá junto. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé com a qual eu volto para o sul. Com essa fé seremos capazes de extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé seremos capazes de transformar as discórdias estridentes da nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com essa fé seremos capazes de trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, irmos para a prisão juntos, lutar pela liberdade juntos, sabendo que um dia seremos livres. I have a dream. Você pode aplaudir e celebrar a memória desse homem? Eu quero celebrar as famílias que estão conectadas também: Eslovênia, Paraguai, Emirados Árabes, Uruguai, Liechtenstein, ou seja, como se fala esse nome, I don't know, Irlanda, França, México, Suécia e Cuba conectados agora também. Já somos quase 4.000 famílias conectadas e não para. Eu tenho um apelo para você nessa manhã: sonhe grande. Sonhe grande. Sabe qual é a graça de sonharmos grande, irmão? Quando a gente começa a sonhar grande, a gente é levado para uma atmosfera em que a gente não consegue mais fazer por nós mesmos. A gente começa a entrar numa zona em que esse sonho só pode se tornar real se o próprio Deus fizer por nós. E é esse o caminho de milagres que Deus tem para nós. A gente se esqueceu, talvez em algum momento na jornada, que o que Deus nos chamou para viver é o sobrenatural, supernatural. É algo que não é normal, não é habitual, não é comum, não é ordinário, não faz sentido, não tem lógica, a física não explica, a gravidade não explica, as leis naturais não explicam. Na verdade, pelo contrário, elas têm que ser contrariadas, confundidas, elas têm que ser confrontadas, envergonhadas. Isso é caminhar por fé. O problema é que a gente, sem perceber, a gente está conseguindo crer desde que faça sentido, pessoas concordem, faça a lógica, as contas fechem. Isso não é fé. É importante sermos planejados em relação ao futuro, mas dentro do nosso plano, tudo tem que começar por um pressuposto: o Deus do sobrenatural vai me surpreender. Temos que saber para onde estamos indo, sim, mas antes de começarmos a correr, a gente tem que sair de um ponto em que a gente sabe para onde Deus está nos convidando a chegar. Não tem a ver com planejarmos e fazermos estratégias, porque o nosso ano pode ser transformado do nada, de cabeça para cima, como foi 2020. Quantos planos foram frustrados? Quantos planejamentos foram quebrados? Quantas resoluções de final de ano foram completamente anuladas, canceladas? Mas quando parecia que tudo estava fora de controle, Deus nos surpreendeu, mostrando que Ele continua sendo Deus. A soberania de Deus, irmão, faz com que quando nada mais faça sentido para a gente, Deus começa a revelar que sempre fez sentido para Ele. Eu quero te fazer esse convite: comece a sonhar sonhos que só Deus poderia fazer por você. Irmão, Davi, a gente olha para a história de alguns heróis da fé e é interessante, só Deus poderia ter feito Davi reinar. Só Deus poderia ter feito José governar. Só Deus poderia ter aberto o mar para o povo passar. Só Deus poderia ter feito Jesus ressuscitar. Só Deus poderia ter feito você. Só Deus poderia ter feito você. A ciência, ainda muito confusa, tenta explicar que através da evolução, uma microcélula se multiplicou e tornou todas as espécies que a gente conhece reais. Isso é tão absurdo, mas é mais fácil para quem não crê no poder de Deus, crer numa teoria como essa, do que entender que existe alguém superior a todos nós, que criou todas as coisas e passeia na eternidade. É mais fácil entender que uma microcélula transformou ao longo do tempo homens, mulheres com estilos diferentes, vozes diferentes,
cores de pele diferentes, animais diferentes, e todas as cascatas e todas as planícies e o pôr do sol e tudo que existe nisso aconteceu por causa de um Big Bang. Eu vou te explicar o que é o Big Bang. O Big Bang é o haja de Deus dizendo: haja luz, haja criação, haja o novo. O Big Bang nada mais é do que tudo aquilo que existe se curvando a um Deus que já existia, quando nenhum de nós sabia o que Ele era, o que Ele fazia, o quem nós éramos. Antes de tudo isso que a gente consegue tocar e existir, Ele já era Deus. Quando tudo que é natural for confundido, Ele continua sendo Deus. Você está comigo ainda? Diga amém. Irmão, esse precisa ser o nosso estilo de vida. Supernatural, esse é o nosso lifestyle, esse é para isso que a gente nasceu. É crermos no impossível, é vermos o invisível, é tocarmos o intocável, é tratarmos as coisas que não são como se já fossem. É natural para nós. Para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus, é o que a Bíblia fala. Cara, vocês são loucos, vocês estão pensando que no meio do Covid pode existir um romper? Não só pode, como aconteceu e não vai parar. No meio do Covid é possível prosperar? É possível prosperar. No meio do Covid é possível avançar? É possível avançar, porque Deus não depende dos cenários para fazer, Ele confunde os cenários e Ele cria novos cenários. No meio da Babilônia, Deus fez coisas grandes. No meio do deserto, Deus fez coisas grandes. No meio da fornalha, Deus fez coisas grandes. No meio de uma cova de leões, Deus fez coisas grandes. No meio da prisão com José, Deus fez coisas grandes. No meio do inferno, ao terceiro dia, Deus chamou Jesus de volta à vida e Ele ressuscitou. Talvez você está dizendo: o cenário não é o melhor, André. E a minha pergunta é: existe algum cenário mais difícil do que o próprio inferno? O meu cenário não é o melhor, André. Paulo e Silas louvavam e as cadeias se romperam. José aguardava pela promessa e a promessa se cumpriu. Davi fazia o que Deus o chamou para fazer. Enquanto pastoreava, Deus o ungiu a rei. Não importa o cenário que você está, irmão, o Deus de milagres pode mudar completamente a nossa história. Eu quero falar sobre sonhos porque eu fui enviado por Deus para pastorear uma geração que parou de sonhar na terra dos sonhos. Muitos de nós, iludidos pelo American Dream, viemos entendendo que um sonho americano tem mais sentido do que um sonho de Deus. E é por isso que tem muita gente, eu falei isso na semana passada, que achou que mudar de geografia mudaria a tua história. Irmão, se você está deprimido no Brasil, você só vai ficar deprimido em dólar. Se você está deprimido no Brasil, você só vai ficar deprimido em euro. Não é a moeda que muda a tua história, não é a geografia que muda a tua história. Existe um Deus que muda histórias. E Ele muda no cativeiro e nas nações mais prósperas também. Ele muda em meio a leitos de hospitais e Ele muda quando tudo está conveniente também. American Dream. American Dream. Quantas pessoas desiludidas com esse sonho americano. Eu prefiro God's Plan. Existem planos de Deus. Existem sonhos de Deus. Existem promessas de Deus. Salmos 145 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Então uma geração contará à outra a grandiosidade dos seus feitos e eles anunciarão os seus atos poderosos. Irmão, eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. Eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. Tem um movimento de oração nascendo no coração da nossa igreja. Tem uma igreja global nascendo no coração de um bairro haitiano, em Miami, com brasileiros. Eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. It's global. Eu vou usar algumas das poucas palavras que eu aprendi essa semana, ok? It's global, powerful, supernatural. Tem algo novo nascendo no coração de Miami, tem algo novo nascendo no coração de Little Haiti. Mas eu quero que você entenda que Deus está mais preocupado com que algo novo nasça no seu coração primeiro. Tem uma citação do Bill Johnson, ele diz: pessoas transformadas transformam cidades, cidades transformadas transformam estados, estados transformados transformam nações, nações transformadas tocam a terra. Já somos quase 25 nações conectadas exatamente agora. E eu quero te fazer um convite a pensar nos próximos dias o que é impossível para o Deus impossível. É para esse lugar que Deus quer te chamar. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Você é empresário, sonhe grande, volte a sonhar. Você é missionário, volte a sonhar.
Você tem um chamado pastoral, volte a sonhar. Deus te prometeu uma família, parece impossível, volte a sonhar. Filhos que ainda não foram gerados estão esperando você dar nome para eles. Nações que ainda não foram tocadas estão esperando você orar e se posicionar para alcançá-las. Irmão, existe algo poderoso em Deus, novo em Deus, que ainda não aconteceu, porque você ainda não deu os primeiros passos de fé. O meu convite, o meu conselho, o meu clamor para você nessa manhã é: não pare de sonhar. A única coisa que pode parar a igreja é se o inferno tirar de nós a esperança da glória, tirar de nós a alegria, na certeza de que Deus pode todas as coisas. Martin Luther King tem uma frase que eu sou apaixonado, ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa em 2021, irmão, não é o tamanho da crise, mas é a ausência da voz profética da igreja. O que me preocuparia em 2021 não é o tamanho do rombo financeiro, mas é a ausência das nossas sementes de generosidade, de fé. O que me preocuparia em 2021 não é, irmão, a ausência de toda essa epidemia, mas é nós nos esquecemos que Isaías 53 continua sendo real hoje. O que me preocuparia em 2021 não é se um novo lockdown fechar as portas da igreja, é se nós fecharmos as portas do nosso coração para a voz da igreja. O que me preocupa não é o que pode acontecer naturalmente, mas é se a gente se esquecer que Deus continua agindo sobrenaturalmente. Sonhe grande, irmão. We have a dream. You have a dream. Amen? Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A palavra está dando um convite para a gente, está dizendo aí: a luz de Deus em você vai brilhar, e as pessoas vão enxergar Deus porque vão enxergar você. As pessoas vão acreditar no que Deus pode fazer porque vão ver o que Deus pôde fazer em você. Essa é a dinâmica, irmão. As pessoas vão ver você tão apaixonado que vão se apaixonar. As pessoas vão ver você tão incendiados que vão se incendiar. As pessoas vão ver vocês tão satisfeitos que elas vão querer se satisfazer também. Tem uma frase de Norman Vincent Peale, ele diz: mire na lua, que mesmo que você erre, cairá entre as estrelas. Esse autor, ele é muito conhecido por ter várias teorias sobre pensamentos positivos. Eu não vim pregar sobre positivismo hoje, eu vim pregar sobre fé. Amém? Mas é interessante como alguém que pauta toda a sua vida em construir uma eu vou botar entre aspas, ok? Uma teologia positivista, conseguiu entender algo que nós, como cristãos, talvez ainda não tenhamos entendido, ou a gente esquece dependendo da estação que a gente está. Ele diz: mire tão alto, irmão, mire na lua, porque se você errar, você ainda estará entre as estrelas. O problema é que a gente está o tempo inteiro ressignificando os nossos sonhos para que caibam dentro daquilo que as nossas mãos podem fazer. Eu não sei você, irmão, algum tempo atrás eu abri mão de viver aquilo que eu consigo fazer. Não é o que Deus tem para mim. Se dependesse do que eu posso fazer, não pastorearia, não escreveria, não pregaria, não clamaria, não oraria. Se dependesse do que eu posso fazer, provavelmente nem de pé mais eu estaria. Até que algum tempo atrás eu falei: Deus, eu não quero mais o que eu tenho para mim, eu quero aquilo que você tem para mim, eu quero tudo que você tem para mim, eu quero cada palavra, cada promessa, cada milagre, cada passo de fé, eu quero tudo que você tem para mim. Alguém pode dizer isso nessa manhã? Diga: Pai, eu quero tudo que você tem para mim. Diga: cada sonho seu vai se cumprir. Declare isso com autoridade. Diga: cada promessa tua vai acontecer. Diga: tudo o que você tem para mim, eu recebo pela fé, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero te convidar a voltar a sonhar, irmão. A gente faz parte da única espécie em toda a criação que tem a capacidade de sonhar. Tem alguém aqui que é pet friendly? Você é apaixonado por cachorrinho, por alguns animais? Ok. A gente vai começar um pet friendly service em breve, porque o que tem de cachorrinho brotando aqui não é brincadeira, irmão. Quantos acham que seria uma boa, um culto só para a galera aqui? Vamos pensar nisso. Lê, me ajudem, vamos pensar nisso. Dependendo do quanto a pessoa gosta de animais, ela vai te falar: cara, eu tenho certeza que ele me entende. Você já viu isso? Eu tenho certeza. Eu falo com ele, ele me obedece. Mas vai além de obedecer a um sinal. Ele entende o que eu estou falando. Tem pessoas que acreditam até que o seu animal até se converteu. Não, eu prego para ele. Tem um amigo lá no Rio que ele falou que o cachorro dele tinha um chamado evangelístico, e por onde passava, pregava para os outros cachorros também. Cada um...
Cada um com a sua loucura. Mas o ponto que eu quero chegar é, por mais que animais possam perceber algumas coisas, eles conseguem discernir ambientes, eles conseguem perceber quando a gente está triste. Existem alguns estudiosos que acreditam que eles conseguem até pelo olfato saber quando a gente está doente. Mas a igreja não foi chamada por Deus para perceber que as coisas estão mal. A igreja foi chamada por Deus para estabelecer aquilo que nós vamos viver. A igreja não foi chamada por Deus para falar, é verdade, esse ano está difícil, esse ano não sei se é o mais propício, esse ano talvez a gente precise fechar a igreja, ou quem sabe alugar um espaço menor, esse ano talvez a gente não pregue tanto sobre milagres de cura, porque você sabe, tem muita gente que está sofrendo com isso. Não, isso é um pensamento humano. A igreja foi chamada para se contrapor a toda a realidade ao nosso redor, porque Deus nos deu a capacidade de criar aquilo que ainda não existe. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. A fé, irmão, é a prova daquilo que não se vê. A fé é uma confissão pública daquilo que todo mundo acha que não vai acontecer, mas em Deus você crê que já aconteceu. Eu acredito que esse é o nosso chamado em Deus. A imaginação cria um mundo que não existe. A fé torna esse mundo real. A imaginação criou esse culto aqui há 2 semanas atrás, quando a gente fez o convite para a Vitória. A fé fez com que esse domingo se tornasse real. Ao longo da semana, Deus vai começar a gerar em você, e você vai começar a imaginar como seria incrível viver tal coisa. E a tua fé pode tornar essa imaginação se tornar real. Irmão, você talvez nem percebe, mas você está talvez morando numa casa que um dia você já sonhou, ou vivendo num lugar que um dia você já sonhou, ou fazendo coisas que um dia você já sonhou, ou experimentando milagres que um dia você já... Curso que mudou a história de uma geração. Décadas passaram e ele continua sendo lembrado, não por conta de um discurso que tinha, mas porque ele se tornou a mensagem. A mensagem do Martin Luther King era: eu acredito que um dia... negros e brancos, ou pretos e brancos, essa tecnologia está mudando no Brasil. Pretos e brancos sonharão juntos, sofrerão juntos, serão presos juntos. Eu acredito que um dia, pretos e brancos, eles viverão coisas juntos, e nós seremos encontrados por Deus juntos, e seremos salvos juntos. Ele tinha um sonho, e esse sonho é: não haverá barreira racial. Eu acredito que um dia, numa parte do discurso dele, ele diz: meninos pretos, meninas pretas, e meninas brancas e meninos brancos sentarão juntos como irmãos. A minha pergunta é: o que te consome? Qual é o sonho que você tem? Irmão, você não está aqui nesse mundo só para ter uma boa casa, financiar um bom carro e fazer o seu crédito ficar num bom número. Você não está aqui nesse mundo só para ter uma vida confortável, para comer num restaurante confortável no domingo e torcer para algum time. Irmão, Deus não enviou o seu filho para enfrentar a loucura que foi a dor naquela cruz, para nós termos uma moral melhor, uma conduta melhor. Francis Chan, ele diz: olha, a gente está entendendo que carregar a nossa cruz significa pagar as nossas contas, enfrentar as dores do dia a dia. Não foi para isso que Jesus enfrentou a loucura da cruz. Jesus enfrentou a loucura da cruz para tornar você assim como Ele é. Restaurar a imagem e semelhança, liberar sobre você a autoridade. Essa música que a gente acabou de cantar, Champion: quando eu levanto as minhas mãos, eu tenho autoridade. Quando eu abro a minha boca, quando eu libero a minha voz, muralhas cairão, gigantes tombarão. Por quê? Porque no nome dele eu tenho autoridade. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu tenho alguns sonhos para esse ano. Eu sonho com um movimento de oração que vai tomar uma dimensão que a gente ainda não imaginou nas nossas terças-feiras. Eu sonho com pessoas sendo tocadas pelo Espírito de Deus antes de entrar nesse auditório. Eu sonho com crianças tão empoderadas pelo Espírito Santo que elas manifestarão o amor de Deus só em passear pelos corredores em alguns momentos. Eu sonho, irmão, ainda esse ano, Deus vai enviar ainda mais famílias para cá, como já tem enviado. Mais 2 famílias largaram tudo no Brasil e estão a caminho daqui para viver a igreja com a gente. Famílias da Califórnia vindo para cá, famílias de Massachusetts vindo para cá. Eu acredito que a gente vai se constranger, e em alguns momentos a gente só vai saber chorar de gratidão por aquilo que Deus está fazendo aqui.
Eu sonho com um seminário teológico que vai abrir a nossa visão espiritual e vai ativar o dom que Deus já depositou em nós. Eu sonho com Deus movendo os príncipes da nossa geração, príncipes, líderes financeiros, líderes culturais, líderes em todas as esferas, e eles cooperarão com aquilo que Deus tem para fazer aqui. Você está comigo? Diga amém. Pastor, eu já entendi, a gente tem que sonhar grande, a gente tem que crer que algo vai acontecer, a gente tem que... Agora, me explica uma coisa, como eu posso saber se os meus sonhos são de Deus ou não? É uma das perguntas que eu mais recebo. Como saber se os meus sonhos são de Deus ou não? Existe um crivo prático para você utilizar. Alguém quer ouvir? Diga amém. Deus nunca vai te convidar para sonhar algo que seja possível realizar sem Ele. Pega essa chave, irmão. Como saber se os sonhos que eu tenho são de Deus ou não? Deus nunca vai te dar um propósito que não dependa dele para acontecer. Deus nunca vai te dar um propósito que não dependa plenamente dele para acontecer. Eu gosto de falar de mim porque eu só posso dar um testemunho pessoal, eu não posso falar por ninguém, eu tenho que falar por mim. Se alguém me falasse há 2 anos atrás, André, você não fala inglês, mas você vai ser levado por Deus para os Estados Unidos para pastorear lá. A sua filha não fala nem hello, mas ela vai precisar ser alfabetizada e fazer o elementary school e ela vai falar fluentemente em pouco tempo. André, eu vou te dar um filho nessa nova nação, e mesmo que coisas se levantem, eu vou ser com você. Quando você achar que está tudo indo muito bem, as portas vão se fechar. Você vai ter que pregar entre lockdowns e toque de recolher. Você vai precisar ter uma fé ativa e por uma tela de celular. Filho, eu vou te dar voz para tocar quase 20 mil pessoas através do seu Instagram. Você nunca viu tantos milagres como vai ver nesse tempo. Você nunca viu tantos cegos sendo curados como vai ver nesse tempo. Você nunca viu tantos paralíticos andando como você vai ver nesse tempo. Eu vou fazer algo incrível. Se alguém me dissesse isso há 2 anos atrás, eu diria, é impossível. Só se Deus fizer. E aí 2 anos depois eu posso vir aqui para te dizer, é possível, Deus fez acontecer. A minha pergunta é, quais são os sonhos que você está nutrindo para os próximos 2 anos? Aonde você se imagina daqui a 5 anos? Irmão, o que você espera construir com Deus daqui em diante? Qual é o teu projeto em Deus para 2021? Deus não chamou você para sobreviver, o plano dele para você não é só conseguir manter o que você já conquistou. Pastor, a minha expectativa em 2021 é só não perder mais nada. Não, irmão, você não foi chamado por Deus para ser um sobrevivente. Você foi chamado por Deus para escrever a história. Pastor, eu só não quero perder, eu só quero manter. Não, Deus não te chamou, irmão, para ficar tentando suportar o que Ele te deu. Deus te chamou para você superabundar de uma forma que aquilo que você tem vai transbordar e vai tocar quem está ao teu redor. Vocês não pedirão emprestado, mas emprestarão às nações, é o que diz a palavra. Os seus celeiros não comportarão a colheita, é o que diz a palavra. Eu suprirei toda a tua necessidade segundo as minhas riquezas em glória, é o que diz a palavra. Você vai prosperar se for generoso. É o que diz a palavra. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu estou finalizando essa mensagem. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Eu lembrei essa semana de uma lista de compras que a Ceci fez quando a gente morava em Orlando. Eu estava indo para o mercado e a Ceci falou, pai, peraí, eu fiz a minha lista de compras também. E aí tinha vários emojis na lista de compra da Ceci, um desenho de um cookie. E na listinha dela estava Oreo e Cookie com K. E eu olhei aquilo assim, muito mal escrito na época. Hoje a letra dela é 3 vezes melhor do que a minha. Mas eu olhei aquilo e eu me senti o cara mais feliz do mundo. Por um princípio. A minha filha está desenhando o que precisa. E eu como pai tenho prazer em poder dar o que ela me pede. Pega essa chave, irmão. O que Jesus fez foi didático. Uma das perguntas que Jesus mais fez enquanto caminhava aqui era: filho, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que aqueles homens precisavam. Jesus sabia que era a cura da cegueira naquele cego, que era a ausência da lepra para aquele leproso, que era começar a andar para aquele paralítico. Ele sabia, mas é como um pai que está indo para compras e está dizendo: filha, o que você quer que papai faça? Pai, eu quero enxergar
então seja feito conforme a tua fé. Pai, eu quero andar, então seja feito conforme a tua fé. Pai, eu quero sair desse arraial de leprosos e eu quero voltar a ver minha família, então seja feito conforme a sua fé. Irmão, Deus é Pai, Ele tem prazer de acrescentar para os seus filhos tudo aquilo que a gente precisa. Pastor, mas esse não é o evangelho de conforto, não, esse é o evangelho da cruz. João 15 diz: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Olha, tudo é possível ao que crê. Irmão, eu vim aqui na manhã te despertar para um ponto que é básico, que a gente tem que entender. Tem sonhos que você ainda não viveu porque não se permitiu sonhar. Tem milagres que você ainda não experimentou porque não está crendo que eles vão acontecer. A minha pergunta para você é: qual é o impossível que está diante de você nesse ano? Apresenta para Ele. Qual é o nome dos teus gigantes? Quais são as barreiras? Qual é o nome dos leões que estão diante de você? Qual é a cova que talvez alguma circunstância te colocou? Irmão, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. É o que a palavra tem para nós. O mesmo Deus que criou cada estrela desenhou você, irmão. O mesmo Deus que desenhou cada estrela desenhou o teu futuro também. Você está comigo ainda? Diga amém. Agora, nem sempre vai ser fácil. Eu estou pregando aqui enquanto meu pai está num leito de UTI. 60% do pulmão do meu pai está comprometido. E eu estou aqui pregando sobre esperança, sobre futuro, sobre sonhos. Foi uma das noites mais difíceis para mim e uma das mensagens mais difíceis de organizar, porque enquanto eu fazia ela, eu parava todo o tempo falando: Espírito de vida, sopra sobre o pulmão do meu pai. Espírito de vida, lava as entranhas do meu pai. Espírito de vida, remove toda a inflamação do meu pai. Eles embarcariam na semana que vem para estar aqui, chegariam para o meu aniversário, e agora todo o meu clamor é só para que ele saia bem dessa situação. Irmão, o evangelho não é ausência de lutas. Eu já preguei sobre isso e eu quero ministrar com ainda mais propriedade nessa manhã. Mas o evangelho fala a respeito de ausência de abandono. Nós não seremos abandonados. Ele diz: pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Meu pai está internado no mesmo hospital que eu fui internado há 4 anos atrás. Meu pai está no mesmo UTI que eu fui entubado há 4 anos atrás, e ele vai sair pela mesma porta que eu saí há 4 anos atrás. Você crê nisso? O dia de ontem foi entre conseguir internação e respiradores e aprovação do plano. Foi um dia difícil, mas eu preciso viver o que eu prego, e é sobre isso que eu quero falar nessa parte final da mensagem. Para você viver alguns sonhos, você vai precisar aprender uma arte, se chama a arte de continuar. A arte de continuar. Porque nem sempre vai ser fácil, nem sempre as coisas vão se abrir, as portas vão se abrir, nem sempre vai ter um anjo dizendo: pode entrar pelos portões celestiais, que já está tudo preparado. Não. Nem sempre vai ser assim, mas nós sabemos que a perseverança é o que diferencia meninos de homens. Tiago 1,3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu quero te convidar a entender isso, irmão. Mesmo que algumas coisas não façam sentido hoje, não pare de sonhar. Mesmo que algumas coisas pareçam não estar acontecendo como você imaginava, não pare de sonhar. Move. Pastor, não faz sentido. Continua se movendo, irmão. Pastor, mas parece que está tudo vindo contra mim, irmão. Continua se movendo, nada mudou. É assim desde o ventre da tua mãe. Tentaram parar no ventre da tua mãe, não conseguiram. Tentaram parar você na tua adolescência, não conseguiram. Tentaram parar você com uma frustração no relacionamento, não conseguiram. Tentaram parar você em 2020, talvez tentaram parar você essa semana. Irmão, eu estou pregando para pessoas que talvez existe algo do inferno tentando parar você exatamente agora. Mas a palavra que eu tenho para você é: não pare, irmão. Não pare de sonhar, não pare de lutar, não pare de crer, não pare de continuar. Você precisa continuar, porque ninguém pode fazer por você. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ele fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro não pediu para ser ressuscitado, ele estava morto. Lázaro não ouviu o que Jesus falava, os ouvidos dele não funcionavam mais. Pega essa chave, irmão.
Foi o próprio Jesus que chamou ele para fora, mas quando Lázaro vem, existe uma segunda etapa que é aí que muita gente está parando. A Bíblia diz que Lázaro vem para fora todo atado. Jesus então diz, então remova todas as ataduras dele e deem comida para ele. Tem muita gente que já saiu de um lugar de morte, mas ainda não se permitiu ser desatado para romper. Pastor, eu estou numa igreja, não é uma igreja que vai mudar a tua história. Pastor, eu sou evangélico, não é isso que vai romper o teu destino. Pastor, eu dou dízimos e ofertas, não é só isso que vai fazer você prosperar. Pastor, ei irmão, presta atenção, o que Deus está falando para nós é, eu já tirei você de um lugar de morte, mas eu preciso que você abra a mão de tudo que te prende e corra para a vida. Não pare de sonhar, não pare de sonhar. Não pare. Isaías 53. Pastor, me dá um exemplo bíblico de alguém que enfrentou algo que eu enfrento e não parou. Eu vou te dar um exemplo de alguém que enfrentou algo muito pior do que a gente enfrenta e não parou. Isaías 53, 3 diz, Jesus era desprezado, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como alguém de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas sabe qual é o final da história? Ele não parou por causa disso. Eu vou finalizar aqui. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu quero finalizar com algo que eu vi ontem e ressignificou muita coisa na minha fé. Não sei se você sabe, mas está acontecendo uma crise em Manaus. Alguém viu algo a respeito? E eu vi uma cena, alguns tanques de oxigênio chegando, alguns cilindros chegando, e os familiares que estavam do lado de fora, colocando nas costas e levando apressadamente para o UTI. Alguém viu essa cena? A picape para, o cara pega, vamos, coloca nos ombros, ele vai correndo. Para onde é? Aqui, para onde é? A enfermeira fala, daqui em diante você não pode entrar. E eles correndo para pegar mais e mais, porque ele sabe que a pessoa que ele ama e está lá dentro precisa daquele fôlego que ele carrega. Pega essa chave, irmão, isso é muito poderoso. Como pastor, uma das coisas que eu mais ouvi é, cara, eu acho até bonito que vocês pregam, mas não faz sentido a sua religião. O Criador abrir mão de tudo para morrer pela criação. Esse é o escândalo da graça, irmão, presta atenção nisso. Minha pergunta para você é, quanto você pagaria para dar fôlego para um filho? O quanto você caminharia para conseguir curar o teu filho? O quanto de humilhação você enfrentaria para poder ter o teu filho de volta? O quanto de vergonha você estaria disposto a passar para poder ver o teu filho bem? O quanto de carga você carregaria, irmão, se isso dependesse da vida do teu filho? Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero te dizer que a cena que eu vi em Manaus é a mesma cena que alguns viram mais de 2000 anos atrás. Jesus está dizendo, se isso é necessário para ter você de volta, eu vou pagar o preço. Não faz sentido o próprio Deus abrir mão da sua vida pela criação. Não faz sentido enquanto você não é pai. Mas pergunta para um pai, o que você faria para ter o teu filho de volta? Meu pai, ele sempre falava, filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Pai, hoje eu entendo o que você falava para mim. Tem coisas que você só vai entender quando você for pai. Eu não consigo entender o escândalo da graça, irmão. Hoje eu consigo entender o escândalo da graça. Ele enfrentou toda a vergonha, se despiu, ele foi envergonhado, homem de quem os homens cobriam o rosto. Ele foi exposto, ele foi humilhado. Cuspiram nele, rasgaram suas vestes. Ele teve sede, deram vinagre, ele sentiu dor e espetaram a sua costela com uma lança. Por que você está compartilhando isso, André? Porque a gente precisa entender que a fé que nós carregamos é uma fé sobrenatural. Qual o motivo de estarmos de pé? Porque Deus não parou de sonhar com você. O meu convite, o meu apelo para você nessa manhã é, não pare também. Deus não parou de sonhar com seus filhos, não pare de sonhar também. Deus não parou de sonhar com a tua família, não pare de sonhar também. Deus não parou de sonhar com o teu futuro, não pare de sonhar também. Ele pagou um preço alto demais para a gente estar de pé nessa manhã. Pastor, mas não foi de graça? Foi de graça para nós, mas para Ele custou tudo. Foi de graça para nós, mas para Ele custou tudo, tudo, tudo. A palavra de Deus diz em Romanos que nós estamos ancorados nesse amor e nada é capaz de nos separar dele. Feche teus olhos, eu quero ministrar a vida sobre você.
Não há nada capaz de nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem autoridade, nem o presente, nem o porvir, nada na criação, nada nos céus ou debaixo dos céus, nada em 2020 ou 2021, nada, seja câncer, seja algum tipo de prostração, seja ansiedade, sejam mentiras, sejam traumas, sejam correntes, sejam grilhões, sejam vendas, sejam mordaças, não há nada capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero liberar isso sobre você. Você não vai parar de sonhar. Pelo contrário, seus sonhos vão ser ressignificados nessa manhã. Você não vai parar de sonhar. Pelo contrário, Deus vai aumentar a tua fé para que aquilo que parecia impossível em Jesus se torne inevitável. Você não vai parar de sonhar, irmão. Eu declaro em nome de Jesus, Deus aumentando a tua porção de fé. E quando todos disserem não vai acontecer, você vai encher o teu peito e você vai declarar: o meu Deus diz que já aconteceu. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, Deus trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança, como um bom pai que abriu mão de tudo para ter os seus filhos de volta. Eu quero te apresentar novamente esse Deus nessa manhã. Nada é impossível para Ele, nada é impossível para Ele. Não há nada que você tenha feito que Ele não possa te perdoar, não há nada que tente te parar que Ele não possa fazer você romper, não há nada nos céus, na terra ou debaixo da terra que tenha mais poder do que o poder que esse nome carrega. Eu declaro em nome de Jesus o próprio Espírito de Deus avivando você, ressuscitando sonhos em você. Eu declaro em nome de Jesus uma porção de fé nova, fresca, inabalável, sendo derramada sobre você. Em Jesus você vai ser imparável, indesistível. Eu declaro em nome de Jesus a fé do tipo de Deus ressuscitando sonhos, a fé do tipo de Deus curando suas enfermidades, sejam elas naturais ou emocionais. Eu declaro em nome de Jesus o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que trouxe Lázaro de volta à vida, fazendo os sonhos de Deus sobre a tua casa ressuscitarem também. Eu declaro em nome de Jesus, no lugar de vergonha, dupla honra, no lugar de mentiras, a verdade de Deus invadindo você. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, a despeito dos teus inimigos, Deus te dando uma nova patente ainda esse ano. Eu declaro em nome de Jesus, tempo de ativação de dons, tempo de andar sobre as águas, tempo de viver milagres. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, 2021 vai ser um ano da multiplicação, ano de sermos surpreendidos por Deus. Eu declaro em nome de Jesus, ano de sermos constrangidos por Deus. Eu declaro em nome de Jesus, ano de 2021 será o ano em que o meu Pai estará aqui e Ele será mais um testemunho de fé. Eu creio em nome de Jesus, 2021 é o ano em que Deus vai restaurar a tua casa, restaurar os teus sonhos, restaurar aquilo que parecia quebrado. O Deus que pode todas as coisas vai fazer uma vez mais. Uma vez mais, do it again, do it again, do it again, do it again. Pastor, mas eu tropecei. Então levanta e continua caminhando. Pastor, mas eu estou cansado. Então receba agora o renovo que vem da parte de Deus. Pastor, mas eu não consigo mais sonhar. Então seja inspirado pelo Deus que sonhou com você. Pastor, eu não consigo mais enxergar o meu futuro. Então que sejam abertos agora os teus olhos espirituais. Pastor, eu não consigo nem clamar mais. Então que saia toda a mordaça da tua boca. Abre a tua boca e profetiza, como Deus falou para aquele profeta diante de um vale de ossos secos. Pastor, mas eu não consigo mais me mover. Então que seja quebrada agora toda a corrente nos teus pés, todas as cadeias em torno de você, e comece a sonhar grande, porque é para esse lugar que Deus te chamou. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, como torrente de muitas águas vindo sobre terra seca, como uma chuva serôdia que vem pela manhã. Eu declaro em nome de Jesus novo tempo, novos sonhos, novos sonhos, novos sonhos, novos sonhos. Eu declaro em nome de Jesus a unção que despedaça o jugo sendo derramada sobre você, pés cansados sendo renovados. Eu declaro em nome de Jesus você se apresentando a Deus com mãos limpas e um coração puro, que o fogo queime sobre o teu altar e ele nunca se apague. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus visão de águia, mãos paternais, coração como de um rei. Eu declaro em nome de Jesus fogo sobre os teus ossos.
Eu declaro em nome de Jesus fome pelo sobrenatural de Deus. Eu declaro em nome de Jesus você e toda a tua casa servindo ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus os teus filhos sendo melhores que você, indo a lugares mais distantes do que você já foi. Eu declaro em nome de Jesus, nenhuma promessa vai ser cancelada, nenhum sonho em Deus vai ser abortado. Eu declaro em nome de Jesus, você vivendo o que Ele disse que você viveria, você tendo o que Ele disse que você teria, você entendendo que é quem Ele diz que você é. Essa é a minha oração. Se você recebe isso, fique de pé no teu lugar, levante suas mãos o mais alto que você puder. Feche teus olhos, levante suas mãos, irmão. Isso aqui não é um encontro social. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia não diz que o inferno virá contra nós e ele não conseguirá nos parar. Não. A Bíblia está dizendo, nós iremos contra o inferno e nós tomaremos de volta aquilo que é nosso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Levante suas mãos em nome de Jesus. Levante suas mãos e comece a liberar palavras de vida. Palavras de vida. Pastor, eu não sei sobre o que orar, então ora pelo meu pai, José Maurício Fernandes. Pastor, eu quero orar pelos meus filhos, então libera palavras de vida. Seus filhos serão, comece a declarar, os meus filhos serão boca de Deus na terra, os meus filhos serão avivalistas, os meus filhos transtornarão a terra com a porção de Deus que eles carregam. Pastor, o meu casamento está em crise, então comece a declarar, irmão, todo o laço do inferno que tenta parar minha casa sendo quebrado agora. Meu casamento sendo restaurado, a aliança que Deus fez se tornando inquebrável, a terceira dobra de Deus me sustentando. Pastor, eu estou doente, eu estou te ouvindo de um leito de hospital, então se agarre e confessa. Isaías 53, Deus, Ele é a cura aos enfermos, Ele é a liberdade aos cativos, Ele é. Vamos, igreja, levante suas mãos. Começa a gerar os próximos milagres. Se tem alguém que fala em línguas, fale em outras línguas. Se tem alguém incendiado, pelo amor de Deus, transborda daquilo que você carrega.